Olá, meus caros, eu sou o professor Luciano Francioli, sou o atual diretor do Colégio Estadual Antônio Carlos Gomes, aqui de Nova Santa Bárbara, e hoje, nesse trabalho que eu venho fazendo, eu estou tentando fazer o PDE 2022. E foi requisitado a nós um trabalho, um plano de ação do gestor, onde nós estaremos observando salas de aula, frequência escolar e aprendizagem dos alunos, trazendo esse problema para que nós pudéssemos estar resolvendo e mostrando como é que nós faríamos numa situação dessa. Então eu busquei o BI, que é uma ferramenta disponibilizada atualmente pela rede de ensino, pela nossa CED, e ali eu analisei que nós tínhamos uma sala que estava lá com uma frequência muito baixa. Isso chamou a atenção, chamei a equipe gestora, a nossa equipe pedagógica, e fomos discutir o que poderia estar acontecendo. Visto isso, conversamos com o professor, fomos até a sala, eu convidei, veio até a minha sala, junto com as outras pedagogas, então começamos a discutir o que poderia ser feito. Fizemos um acordo, do qual esse acordo nós tínhamos que estar fazendo observação da sua aula. Nós tivemos alguns acertos, alguns combinados, e eu fui então fazer essa observação. A primeira coisa que nós deixamos claro nessa observação em sala de aula, que isso é uma parceria que nós estamos fazendo com o nosso professor. Jamais estaremos ali fiscalizando, tentando corrigi-lo, colocando numa situação, numa saia justa, a vigia, estamos vigiando o professor. Longe disso. Nós diagnosticamos o BI a frequência baixa. Observamos, o que está acontecendo? Fomos lá, conversamos com o professor, olhamos, observamos a sala, chegamos a determinadas situações. Quais situações seriam essas? O que fazer? Como fazer uma intervenção? Como fazer o que é melhor para o nosso aluno? Porque o foco primário da nossa escola, aquilo que nos traz, aquilo que nos move, é a aprendizagem do aluno. Tá? Então, por quê? Por que estava tendo essa dificuldade, esse problema em relação a essa frequência na sala? Conversando com o professor, nós percebemos que nós podemos mudar alguma coisa. Isso é fundamental. Hoje o sistema todo passa por mudanças constantes, diárias, e nos tem chegado vários recursos, várias situações nos são colocadas. Nós temos lá a plataforma sendo desenvolvida, na questão da plataforma de inglês, que é um atrativo novo. Então nós temos que mostrar para os nossos alunos, trazer para os nossos alunos isso daí. Dizer para eles, olha, essa situação é uma situação muito importante, muito interessante. O mundo todo hoje fala inglês, conversa em inglês, o uso da internet. Quer dizer, trazer, mostrar essa ferramenta. E outras coisas, como eu posso dizer para você, sempre o nosso público vai ser o aluno, sempre o nosso professor, o nosso aluno, a nossa comunidade. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós desenvolvemos a escola e nós desenvolvemos a nossa gestão. O objetivo geral de tudo isso qual seria? Irmos lá, olharmos o BI, chamarmos o professor, fazermos um combinado, observarmos as aulas, justamente é para que nós possamos chegar a um resultado positivo, a um resultado satisfatório, a uma coisa, criar um clima entre o professor, a nossa sala, a nossa direção, todos criarem um clima onde todos trabalhem visando sempre o mesmo caminho, que é o aprendizado dos alunos. Então eu penso assim, o que nós podemos estar fazendo? O que nós podemos estar pensando? Quais seriam as estratégias? É o objetivo geral, chamá-lo para pensar, chamá-los para analisar a atual circunstância. Nunca vigiar, nunca desenvolver uma atividade ou alguma coisa e impor ao professor, nem impor à sala. O diálogo tem que prevalecer. O diálogo tem que estabelecer limites, formas de uso, de competências, habilidades, das quais vão ser geridas e constituídas pelos nossos professores. É muito importante, porque daí, se você tem aquela questão da visão geral, então eu vou lá, tenho a visão geral, conversei, passei. A partir do momento que eu tenho o meu grupo, o meu grupo pedagógico, a minha equipe gestora, pedagógica, meus agentes 1, meus agentes 2, nós temos a real noção de como caminha o colégio, ou pelo menos temos um conhecimento prévio, nós vamos poder apoiar. Não tem como eu apoiar meus professores, meus agentes, sem que nós saibamos como as coisas andam, como as coisas estão. Então sempre, gente, especificamente falando, nós temos que prover os professores, estabelecer para eles uma ponte, uma confiabilidade naquilo que nós estamos fazendo. Hoje nós temos as metodologias ativas. O que são essas metodologias ativas? É um monte de situações usadas na internet, onde o aluno faz
a sua parte, ele se torna um protagonista dentro da escola, e o professor ele se torna um agente de mediação, um agente do qual ele transforma a vida do aluno através da ideia de que o aluno pode estar fazendo em conjunto com ele. Isso é muito importante. Você está sempre pensando assim, poxa, vamos estar fazendo todos juntos. É a importância, a utilização, né, disso tudo. Por quê? Porque uma hora nós temos que apresentar, nós temos que mostrar, seja para os pais, para os próprios alunos, para o próprio professor, que o trabalho dele está satisfatório, seja nas avaliações internas, seja através das avaliações externas. A nossa prova Paraná é um divisor de águas. É ali que nós podemos dizer assim, poxa, estamos caminhando num sentido. Aonde que eu peguei um caminho certo? Aonde que eu peguei um caminho errado? É através dessas avaliações, são extremamente importantes no nosso cotidiano. São 3 vezes ao ano. E ali nós temos a dimensão do nosso trabalho, a dimensão daquilo que nós estamos fazendo. Para chegar finalmente num determinado situação e dizer assim, poxa, nós temos as faltas por isso. E aí então, essa ponte construída, essa ideia abolida da vigia, da intromissão, ela tem que ser destituída da cabeça do professor, da cabeça do aluno, da cabeça do gestor. O gestor tem que estar com a mente aberta para entender, saber ouvir. Muitas vezes, nós talvez, numa discussão, não saibamos ensinar, mas nós temos que saber aprender. Isso é muito importante. Então, o diálogo, gente, tem que prevalecer. O uso das ferramentas que vêm sendo instituídas pela CED, tá? Nós temos o BI, hoje a chegada do Catron. Ele é uma ferramenta fantástica para o professor, para a escola, para o aluno, tá? A nossa escola aqui, ela dispõe de tudo isso. Então, criar essa cultura do uso, tirar os estigmas, tirar as situações das quais eles podem estar sendo vistos de outra forma. Talvez, assim, uma intervenção, você está tirando minha autonomia. Não, ele está te dando a capacidade de, sabe, cada vez mais melhorar, trazer para o aluno um mundo novo. Porque o aluno recebe informações de todos os lugares, de todas as formas, né? E aí você então fica pensando assim, poxa, como que eu vou me igualar, eu, professor? E aí entra esse plano que a gente tem, entra o gestor, a capacidade que o gestor vai ter de articular, de mostrar para o aluno a importância, para o professor a importância. Não é isso? Para que lá no final, o foco primário da nossa escola, eu volto a repetir, é a nossa aprendizagem, é o nosso aluno. É a satisfação de ter uma escola em que o aluno se sinta bem, de um clima da qual a gente possa dizer assim, nossa, que legal, nós estamos usando as ferramentas. Eu posso citar várias, não é? Hoje o LSO, uma ferramenta extremamente importante, as aulas estando lá, você usa, você abusa dos gráficos, das imagens, tudo isso são recursos novos, porque nada voltará a ser como antes. Nós estamos num pós-pandemia, não é? Usamos celulares o dia todo. E a escola, talvez, ela possa estar às vezes um pouquinho num passo menos acelerado, mas ela está caminhando. Ela está caminhando na intenção de cada vez mais trazer para os nossos alunos. E aí nós temos o quê? Nos adequar, nos especializar, nós temos os webinars, nós temos os diálogos, nós temos um monte de coisa chegando para que nós possamos fazer da escola uma escola parceira do aluno, uma gestão parceira do professor, uma gestão parceira do aluno, parceira dos agentes 1 e 2. E tudo inicia-se no primeiro passo, identificar o problema, buscar a ideia do problema, usar as ferramentas que o nosso Estado está disponibilizando, tá? E a partir do BI, a partir de uma discussão, de um combinado, a partir da utilização e da ferramenta hoje essencial, que é a observação em sala de aula, ela não pode ser vista, como venho repetindo durante todo esse processo aqui, como uma invasão, mas sim uma parceria. Porque a partir do momento que nós percebermos que a nossa escola ela está caminhando, que ela está se utilizando daqueles recursos que são colocados à nossa disposição, ela vai estar no âmbito de inclusão, no âmbito de se criar um clima escolar, no âmbito de que, a partir desse terceiro trimestre, que é onde nós vamos começar a aplicar isso, agora em 2022, nós estaremos confiantes e certos de que estamos dando um passo de forma correta. Pertencimento, pessoal.
Nós temos que entender que a escola nos pertence e nós pertencemos à escola. Vamos trazer os nossos alunos, vamos trazer os nossos professores, usando essas ferramentas, ok? Eu agradeço, um abraço a todos. Muito obrigado.